Queria fazer um vídeo, né, sobre rivalidade de gênero e incompatibilidade entre homens e mulheres. Não, isso aqui é só uma conversa, tem nada de sério, não. E eu vou expor umas ideias aqui. Pode gostar, você pode não gostar. Vamos ver, né? Bom, para começar o vídeo, eu queria falar umas coisas só. Isso aqui é tipo um ensaio filosófico de um cara que não sabe porra nenhuma de filosofia. Não fiz curso, não sou formado. Só queria, só fiz esse negocinho aqui e queria gravar, né? Roteirinho. Aqui. Eu gostei do jeito que ficou o roteiro, vou falar. Provavelmente muita gente não vai gostar, né? Então, esse é meu primeiro vídeo fazendo isso aqui. Não gosto muito de aparecer em câmera. Aí vamos lá. Se ficar ruim, eu apago também. Bom, queria começar o vídeo introduzindo que eu acredito que o ódio entre gêneros está aumentando cada vez mais. Assim, o, o core do meu vídeo vai ser a incompatibilidade entre homens e mulheres. Isso aí é atemporal, velho. Eu acho que desde os primórdios da humanidade até o fim da humanidade vai ser assim. Só que de primeira eu quero falar sobre o ódio, né? O ódio de gênero, que eu acredito que também está crescendo muito ultimamente. Rede social, algoritmo, bolha, tudo isso tá facilitando muito para uma pessoa odiar a outra, em específico, homens contra mulheres. A dinâmica do eu contra eles, nós contra eles, que eu acredito que sempre teve presente, mas agora com a homens e mulheres está piorando um pouco. Esse vídeo aqui eu vou basear todo numa concepção que eu vi que era o círculo da dor, né? Círculo do sofrimento. Que o homem ele tá fadado, homem, mulher, né? Ser humano. Eu vou falar homem aqui no geral, tá? Que o homem ele tá fadado a viver num ciclo que se retroalimenta. E o ciclo é ódio, sofrimento, angústia. E ele vai se retroalimentando, retroalimentando. Que é. Eu vou explicar agora, né? O que acontece? Bom, eu acredito que o círculo ele é feito de, resumidamente, três etapas. O ciclo que se retroalimenta, né? Que vai indo e tal. Começa com o ódio. Seja de qualquer coisa. De qualquer coisa. Eu vou reduzir o escopo para a relação de gênero, né? Aí vai ser o seguinte. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que o cara foi rejeitado por loira. O cara foi rejeitado por uma mulher loira. Aí ele fala, pô, a mulher loira me rejeitou. Aí já tá criando uma, um desconforto nele, né? Tudo bem. Aí vai em outra mulher loira e, caraca, velho, de novo ela me rejeitou. O que o cara começa a fazer, né? Isso, resumindo muito, tá? Ele começa a falar, pô, não vou chegar mais em loira, porque... Não. O que ele começa a fazer? Né? Vou resumir muito. Pô, mulher loira não presta, não gosto. Por que você não gosta? Não gosto de mulher loira, tal. Mulher loira são desagradáveis. O primeiro viés que ele cria, né? Viés de confirmação que eu vou falar. Aí ele passa essa lente. Fala, tá, mulher loira é desconfortável. Tudo bem. Só que ele não fica feliz só em rotular a outra pessoa, né? Ele vai rotular a outra pessoa e vai começar a ver todas as mulheres loiras como a imagem que ele criou. Que vem
Vem dessa lente dele. Só que o que acontece? Como ele chega numa mulher loira, ela recusa ele. E às vezes vai dar certo, muitas vezes não. Isso vai reforçando o viés dele. Buf, buf, buf. Não, mas eu consegui uma loira, não, mas essa não é a maioria. Não, mas essa é diferente. A maioria é desagradável, a maioria é chata. E esse cara ele vai criando uma visão deturpada da relação com ele e mulheres loiras. Isso resumindo, tá? O que eu vou falar aqui vai basear tudo, a maioria do meu argumento vai ser nesse círculo de ódio. Ele tem um viés, né, que deturpa a visão dele. Ele fala, bom, eu não gosto disso por isso. Tudo bem. Isso é natural, eu acho que é natural. A pessoa sempre vai ter esse impulso a odiar, esse impulso a não gostar, né? Feito isso, que ele não gosta de X, ele vai ficar procurando X em todas as pessoas que ele rotulou como aquele grupo, né? Agora eu vou dar um exemplo de mulher, né? Todo homem é cuzão, todo homem é manipulador. Beleza. Às vezes ela se relacionou com um cara, ele manipulou ela, aí ela falou, não, então um cara me manipulou. Foi se relacionar com outro, o cara manipulou ela, fez, sei lá, não tratou ela bem, ela já começa. Todo homem, que é o centro do ódio, relacionamento. Que vem do relacionamento entre homens e mulheres, né? E eu vou falar da incompatibilidade depois. Por isso que essa incompatibilidade é meio que o cerne de todo o sofrimento entre gêneros. Eu acredito, né? Aí vem o ódio. Depois a pessoa ela vai criar uma imagem daquilo que ela odeia. Tá bom, eu não gosto de homem porque. Bum. E, mano, todo homem ela vai ver sobre aquela lente. Perfeito? Essa é a premissa que eu vou partir. Vou partir desse pressuposto que o ódio é o fator originário e que dele surge uma lente. Essa lente vai traçar um viés para a pessoa, né? Vai moldar como ela interpreta a ação das outras pessoas para justificar o seu ódio e ela não quer entender o outro lado, entendeu? Ela só quer odiar. E eu vou explicar isso mais adiante no vídeo, né? E dessa lente vai gerando visões deturpadas que vão endossando essa realidade dela. Porque ela vai buscando, né? Tipo assim, ela quer que a visão dela esteja correta. Então ela vai adequando tudo que ela perceber no ambiente que ela está introduzida, ela vai induzindo tudo a condizer com o que ela pensa. Entendeu? Essa lente, né, no caso. Hum. E essa lente vai gerando ódio, 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 ódio. E assim, infinito. Aí é o ciclo que eu falei, que só vai se retroalimentando, gerando angústia, 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 angústia e a primeira parte do meu argumento é essa. A premissa, né? Não é nem o argumento. Vou partir dessa premissa. Bom, dada a premissa, como eu deixei o ódio sem explicar, só falei que tem a ver com a incompatibilidade, agora eu vou dar uma explicada por que que o ódio aparece, né? Tá. Eu acho que essa incompatibilidade, ela se dá por quê? Eu acho que o ser, ele é incapaz de suportar a ideia de que o outro, porque o ego é grande, né? Então, tudo é para mim e eu quero só receber, 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 receber. E quando a pessoa, ela percebe que quando o indivíduo percebe que a outra pessoa não depende dela ainda para nada, a outra pessoa não depende do indivíduo para nada. Se o indivíduo sumir da face da Terra hoje, bom, a outra pessoa vai seguir a vida dela normalmente, não vai acontecer nada. E isso
mata a pessoa, cara. E essa dinâmica de é, nada que eu tenho a oferecer ao outro indivíduo quer? Tipo assim, o outro indivíduo precisa de mim pra viver? Não. Bom, então eu não sou tão importante assim, entendeu? Eu acredito que essa dinâmica, ela é responsável por gerar o ódio. Por quê? Porque tem uma hierarquia, né? Surge uma hierarquia aí. Porque, bem, se o que eu, tipo assim, se o outro existe sem a minha permissão, sem a minha ajuda, então ele tá numa hierarquia supostamente maior que a minha, já que ele não precisa de mim. E quando você não é o holofote, costuma não ser legal, né? Cara, tô generalizando meu argumento por para seres humanos, entendeu? Tipo, ah, mas eu não gosto de aparecer no. Eu não gosto de ser olhado, eu gosto de ficar na minha. Tudo bem, beleza. Esse argumento aqui que eu tô fazendo, não tem como eu fazer individual, né, pra cada um. E, hum, e com essa visão, né, de o outro não precisa de mim para existir. A visão ególatra, né, de que o universo todo existe para mim, né? Tipo assim, o universo todo existe para mim e eu sou o primeiro lugar e para mim é tudo. Essa visão, tipo assim, ela acaba, né? Porque ela percebe que quando ela se relaciona com o outro, esse outro não precisa dela para nada. Para nada. Não é. O jeito que eu tô falando para nada não é. Como que eu vou dizer? Pô, eu não preciso de mulher porque não serve para nada. Não, não é isso, não é isso. Tô falando de indivíduos. Indivíduos. Você vai conversar com uma pessoa e você percebe que, bom, aquela pessoa tem uma vida completa, tem outros hobbies, ela tem tudo, tudo, tudo. Tudo. Se eu não conversar com essa pessoa, se eu não. Tipo assim, se eu parar de engajar com ela, nada acontece, cara. Ela vai perder sua amizade, claro, ela vai perder sua amizade, mas amizade, relacionamento, isso pra tudo, tá? Isso aqui é mais geral, é meio que uma incompatibilidade do ego mesmo, da visão de realidade de que eu sou importante, tudo para mim, e o universo, eu sou o centro do universo, né? Só que eu acho que essa quebra acontece mais fortemente na relação entre homens e mulheres, né? Por isso a incompatibilidade. Porque quando você percebe isso, o ego ele não consegue suportar essa ideia e começa a criar subterfúgio, né? Que um desses subterfúgios, que eu acredito que é o que é mais recorrente, vai ser o ódio. Porque, pô, por que essa pessoa não precisa de mim? Ah, mas ela é estranha, ela não sei o que tem, ela é doida. Aí você vai 1 milhão de argumentos para contornar essa ideia de que tipo, você não é importante, né? Bom, e dessa dinâmica de do outro não precisar de você, tô falando você do indivíduo, né? Eu queria acrescentar uma coisa que, especificamente nos dias de hoje, eu sinto que tá maior, que é o quê? A utilidade, né? Se o indivíduo não apresenta utilidade para mim, ele não me serve, ele não me convém, né? Porque o relacionamento hoje, eu enxergo isso que é mais por utilidade. O que o outro tem a me oferecer. E quando você percebe que eu não tenho nada a oferecer para outra pessoa, tipo assim, nada que advenha do meu ser, a outra pessoa depende exclusivamente daquilo. Não, isso não existe. Então, quando você percebe que nada que você fizer pela pessoa vai tornar ela dependente de você, e no final, eu acredito que é essa dinâmica de poder que
pauta a relação de homens e mulheres, né? Quem, quem está disposto a servir mais, né? Que aí vai ser quem está no topo da hierarquia e o vassalo e suzeranagem, né? Então, quem tiver no topo vai ser a pessoa que tá, tipo assim, eu consegui fazer a outra pessoa depender exclusivamente das minhas ações, atitudes. E a que tá embaixo vai falar, vai se colocar nessa opção, né? Porque, em última instância, não há nada que uma pessoa te ofereça que você precise exclusivamente para viver. E aqui eu vou citar o Tolstói e um pouquinho de Dostoiévski também, né? Dostoiévski eu vou citar mais pelo longo do vídeo, mas eu queria citar Tolstói, né? Que no livro do Ana Karenina, ele fala bastante desse livro, né? Que o personagem, o Levin, acho que é Levin, sei lá. E ele descreve, né, como a gente se sente fundamentalmente sozinho. Então é como se a gente fosse um monte de ilha separada e não dá para uma ilha chegar na outra. É impossível. O espaço é infinito. Não tem como você se conectar profundamente com outra pessoa. Que, né, dessa forma, das ilhas, sendo a ilha cada indivíduo, você nunca vai se conectar. Você vai entender e ser compreendido sendo uma dessas ilhas. É impossível. Eu acho que isso é um dos fardos da consciência, né? Porque a gente nunca vai entender o outro e a gente nunca vai ser entendido. E isso gera uma angústia absurda, né? Porque se a gente parar e pensar que, bom, os meus pensamentos nunca vão ser compreendidos como eu penso por outra pessoa. Você pode falar para a pessoa, você pode expor suas opiniões, seus raciocínios, só que mesmo assim vai passar por um filtro, que vai ser o filtro da visão dela. Ela nunca vai te entender e você nunca vai entender ela. A partir desse sentimento de estou sozinho, ninguém me entende, eu não gosto das outras pessoas, um exemplo, né? A utilidade entra. Porque aí você não quer mais trocar com o outro. Já que você percebeu que a troca é impossível, né? Tá? Já que eu não tenho nada a oferecer, né? Tô isolado, sozinho, já que eu não tenho nada a oferecer, eu vou tentar puxar o máximo de coisa que essa pessoa tem. Então você vai começar a explorar a outra pessoa, né? Vai querer absorver tudo da outra pessoa, o máximo que der. Você vai extrair o máximo que der da pessoa. E essa é a dinâmica que eu vejo atualmente nos relacionamentos. Ninguém quer trocar experiência. A pessoa só quer pra ela, pra mim, eu quero eu. E partindo dessa realidade de relacionamento atual, é o que eu vou construir meu raciocínio. Veja, essa incompatibilidade, ela vem eu acho que vem desde os primórdios. Justamente por causa do ego. Que é insuportável pro ego não ser o 01. Entendeu? Não ser o topo da hierarquia. E quando vem isso, eu acho que o ódio, a angústia, tudo se instaura, né? E visto isso que a pessoa só quer extrair o, a experiência alheia, o outro, meio que a gente quer que o outro desempenhe um papel ativo para compensar a nossa nulidade, né? Nossa nulidade do ser, porque você está vazio, entendeu? Tipo assim, você é uma, em última instância, você é uma consciência sozinha numa casca vazia, entendeu? E isso é angustiante, né? Você vai ficar pensando naquilo e você vai entrar em colapso. Então, você vai falar, não, o outro tem que preencher esse vazio meu. E você vai, toda pessoa que você se relacionar, você vai estar impondo a ela um papel que você mesmo deu para ela. Então,
Se ela não seguir meu roteiro, eu vou ficar. Eu fico raivoso. Eu culpo ela porque ela é disfuncional. Nesse caso, né? É como se você pegasse essa caneta. Fala, bom, vou pegar a caneta e vou escrever alguma coisa. Está lá, não. Tipo assim, a caneta está com tinta. A caneta está com tinta, só que ela não escreve de jeito nenhum. Não escreve de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela não escreve de jeito nenhum. Você fala, uai, mas a caneta que foi criada para isso, ela foi criada para escrever, ela foi criada para me servir, não está funcionando. Mas então, esse objeto não me serve mais. Esse objeto ele vira seu alvo de ódio. E nesse caso, a caneta é a pessoa, né? A caneta é o outro lado da relação. E a partir desse momento que você quer que o outro desempenhe, se torna ele um objeto. Bom, outro ponto aqui que eu quero explicar, né? Que eu falei da hierarquia. Que a relação é pautada em hierarquia, quem tá em cima, quem tá embaixo. Por que eu acho isso, né? Eu acho isso que essa dinâmica, né, de querer exercer poder, ela aparece nas relações masculina e feminina pelo impulso sexual. Aqui sim, aqui eu acho que o impulso sexual é determinante, é checkmate. Por quê? A incompatibilidade ela surge em toda e qualquer interação que você tenha com o outro. Então, você conversou com sua mãe, vai ter incompatibilidade. Você conversou com o seu melhor amigo, cara, vai ter incompatibilidade. Porque é inerente da consciência, cara. Não tem como a gente se sentir inteiramente compreendido. Não tem como. Pra mim, né? Na minha visão. Não tem como, a gente tá fadado a flutuar sozinho, né? No caso da referência das ilhas, né? Que eu falei. Dito isso, quando você deseja alguma coisa, né? Você transforma o outro, nesse caso, alguma coisa seria o outro. Quando você deseja o outro, você transforma ele em um meio de satisfação. Então, bom, eu olhei aquela menina bonita lá, eu falei, pô, quero ficar com ela, eu quero me aproximar dela. A partir desse momento, ela se torna um objeto de satisfação. Então, eu vou chegar nela para ela desempenhar o papel de satisfação para mim. Você entende? Mesma coisa com as mulheres, né? Eu vou, sei lá, vou ficar olhando o cara na festa, porque eu achei ele interessante, e eu vou esperar ele vir para mim me satisfazer. Essa satisfação não é, a maioria das vezes, é sexual. E nesse momento, o outro é transformado num objeto. Ele não, tipo assim, o ser, ele despersonifica. Ele se torna um objeto que vai me inferir prazer. Ele vai me causar, bom, ele vai satisfazer as minhas vontades, né? Esse objeto, quando você deseja o outro, ele se torna isso. Beleza? Mas aí, mas aí quando você torna o outro objeto, cai na problemática da caneta. Que o outro tem autonomia, né? Então, você, seja uma mulher, né? Você pode olhar o cara a noite inteira. Você pode até chegar na pessoa, como os homens fazem, né? A maioria das vezes. Os caras vão, chegam nas menininhas nas festas, ou o que eu tô falando aqui é na realidade onde eu estou inserido, né? Sou um universitário, 23 anos, então eu vejo isso acontecendo. Para uma pessoa de 40 anos que tá vendo esse vídeo, se extrair o argumento principal é válido. Os exemplos não. Porque, pô, um cara de 40 anos ficar embalado, chegando em mulher, não condiz. Acontece, mas não condiz. Tô falando o que eu vejo. E bom, vou usar esses exemplos que eu estou inserido neles. O cara vai lá, chega na menina. Quando o cara chega na menina,
Ele deseja o outro. Então, ele quer escrever com a caneta. Essa caneta, nesse exemplo, ela tem autonomia. Eu quero ou não escrever. E quando essa pessoa, ela vai, ela vai rumo ao seu objeto para satisfazer suas vontades, e o objeto se nega a satisfazer suas vontades, ela não entende, né? Ela fala, mas como assim? Como assim essa pessoa me recusou? Eu sou importante. Como assim essa pessoa? Eu sou interessante, eu sou uma pessoa incrível. Como essa pessoa teve a audácia de se recusar a satisfazer o meu papel que eu impus para ela? E nesse momento é que você recebe a rejeição e percebe que o outro indivíduo é alheio aos seus sentimentos, ou seja, ele faz o que ele bem entender, é nesse momento que surge o ódio. Para mim, eu acho que é nesse momento da incompatibilidade entre gênero, que é atemporal, transcendente, sempre vai existir. Por quê? Porque quando você tem desejo sexual maior, né, latente, tem essa dinâmica de poder, hierarquia, e nesse momento em que a pessoa percebe que o outro é alheio a ela, percebe que o outro é independente e tem autonomia, é no ódio que ela surge. Por quê? Eu vejo essa caneta, eu quero escrever com ela, mas ela não solta tinta de forma alguma. Então, bom, minhas vontades foram frustradas. Então, qual que é a explicação mais razoável? A caneta está com defeito. Então, você joga a caneta fora, você descarta ela. Por quê? Se você for pensar em última instância, bom, a caneta, nesse exemplo, tá? A caneta é livre, então, ela querer ou não, é direito dela. Então, você perde totalmente a sua importância. Você não é mais importante, entendeu? Você é só mais um. Você é um comum. E isso é insuportável, né, pro ego. Então, será que o ódio do sexo oposto surge porque eles falham com a gente ou porque eles não cumprem um papel pré-definido que a gente estabeleceu para eles, né? E é eles se recusam ao papel que nossas vontades ditaram, que nossas vontades ditaram para eles, né? Então, não vou responder essas, só vou colocar essas perguntas, não vou responder no vídeo, porque eu não tenho essa resposta, né, cara? Isso aqui é tudo alegoria, confabulações do meu cérebro, né? Não tem estudo, nenhum estudo, tá? Isso aqui é só. Tô conversando aqui, tô apresentando meus argumentos. E vamos. Agora eu vou apresentar a primeira problemática, né? Dessa, desse ódio e dessa incompatibilidade. Bom, dada a premissa, a introdução ao porquê o ódio acontece, agora eu vou discorrer sobre consequências desse ódio, né? O que ele gera. Nessa primeira problemática, eu vou falar do homem do subsolo. O indivíduo do subsolo é melhor porque é homens e mulheres. Que é o do Dostoiévski, né? Nesse argumento eu vou usar Dostoiévski e algoritmo. Reforçando de novo. Os argumentos que eu estou trazendo, todos, é da era moderna. Ah, mas algoritmo não existia na Idade Média. Beleza, tipo, esse argumento não vai servir, né? Mas na Idade Média eu tenho certeza que a incompatibilidade de gênero e o ódio existia, tá ligado? Existia desde sempre. Só que não da forma como eu tô escrevendo, né? De outras maneiras. Como eu tô inserido nesse meio, eu vou falar desse meio. Vamos lá, né? Após o indivíduo ele ser confrontado, ele se deparar com a rejeição,
muitos não suportam, eles não conseguem suportar a ideia de que eles não são o centro do universo. Então, decorrente da liberdade do outro, esses indivíduos eles se abrigam no subsolo do Dostoiévski, dito no livro lá. Eles vão pro subsolo porque lá eles não precisam encarar a frustração, né? Eles não precisam encarar a concretude da realidade do outro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pro subsolo, e ele fala, tá bom, a realidade eu não gostei da realidade. Ela não foi adequada para mim, devido a essa dinâmica de rejeição. Ela não foi adequada para mim. O que vou fazer? Vou pro subsolo. Que nesse subsolo é os refúgios não concretos da realidade, né? Que ela vai tentar fugir dessa imposição de que o outro é livre. Então, beleza. Nesse subsolo, ela não precisa mais encarar essa frustração da realidade. Ela pode só criar uma representação do outro, como sendo, vai, igual o exemplo das loiras. O cara chega lá no subsolo e fala, meu, sabe por que, que as loiras não queriam ficar comigo? Porque todas têm mau gosto. Nesse momento que ele faz isso, ele cria uma representação. Galera, é lógico, o exemplo é ridículo. Mas é o que eu consigo pensar, cara. O exemplo é ridículo. Mas vou continuar usando. Quando ele faz isso, ele cria uma representação do outro. E nessa representação que ele cria do outro, é muito mais confortável. Porque ele não precisa se deparar com oposição. Então ele cria uma imagem que é impossível de ser contrariada no subsolo, entendeu? Então, quem que vai contrariar essa imagem? No subsolo dele. Então ele começa a se afundar cada vez mais no ciclo que eu falei. Mas aí, atualmente, né? Onde é esse subsolo? Para onde o indivíduo rejeitado vai? Rede social. Eu acredito que é nas redes sociais o subsolo atual. Rede social e algoritmo. Que o algoritmo dita as redes sociais, no caso, né? E eu acho que o indivíduo rejeitado vai para as redes sociais. Que... Por quê? Porque nas redes sociais ele consegue achar o seu grupo. Ele consegue achar legitimidade em seu ódio. E se ele não achar a bolha dele, o algoritmo dele vai fazer esse trabalho. Então, o indivíduo chega, o indivíduo chega na rede social. Ele chega na rede social. Ou ele vai achar outros como ele, ou o próprio algoritmo dele vai fazer uma bolha, né? O algoritmo dele vai fechar ele naquele pensamento dele. Por quê? Porque ele só vai consumir, não é que você só vai consumir, mas quando ele consome, vamos supor o exemplo das loiras novamente. Quando ele tá lá no Reels, no TikTok, ele vê alguém falando, mulheres loiras não prestam, ele vai falar, opa, é verdade. Tipo assim, esse cara tá falando a verdade. Por quê? Porque com o meu viés de confirmação, com a minha premissa de que eu tentei uma vez, não deu certo, a segunda, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Com essa premissa, com essas experiências do objeto não corresponder à minha vontade, eu tirei essa conclusão de que, sim, ele está certo, mulheres loiras não prestam. E ele só vai, tipo, toda vez que isso aparecer, ele vai se engajar. Por quê? Porque ele vê que a outra pessoa está falando o que ele leva como realidade. E ele vai se sentir representado. Ele vai, nossa, é verdade. E, tipo assim, vai recebendo cada vez um pouquinho mais de. Como se fosse uma dose de rancor, uma dose de ódio. Então, toda vez que ele vê esse rios, né, ele toma uma dosezinha de ódio. Isso é bom pra ele, né? Por quê? Depois eu vou explicar. Ele vai tomando, vai tomando, vai tomando e cada vez mais fechando a bolha e se trancando no subsolo. E esse ódio, né? O sujeito ele vai ficando.
Ele vai tomando as doses de ódio e vai ficando entorpecido por uma espécie de vingança, uma vingança imagética dele, né? Porque ele vê que, tá, a parte da rejeição está se opondo, entendeu? Se você está se opondo à rejeição, nesse caso da bolha, de indivíduos que se empenham em falar sobre o outro, nesse caso a loira. Quando ele vê que existe uma comunidade que odeia loiras, ele vai falar, tá vendo? Tipo assim, minha dor é legítima. E agora, toda e qualquer dor que partir desse grupo para com as loiras me diz respeito como vingança. Então a pessoa vai falar, oh, estou sendo vingada. A pessoa vendo a comunidade ou ativamente mesmo, post de ódio e, sei lá, ativamente, agindo ativamente no subsolo, né? Mas essa vingança imaginada, ela não vai atingir o indivíduo real, concreto. Essa vingança vai atingir a imagem que a comunidade criou, né? Que é a imagem que o indivíduo criou. E essa representação conforta essa vingança para a representação conforta quem está na comunidade. Porque eles não podem atingir o ser verdadeiro, né? Então, o que eles fazem? Não quero confrontar o ser verdadeiro, eu quero confrontar imagem, um espantalho. Por quê? Eu vou bater nele, ele não vai revidar. E quando eu bater nele, eu vou sentir uma satisfação de vingança. Então, olha o que eu tô fazendo com quem me rejeitou. É como se fosse. É bem similar à dor de dente, que o Dostoiévski fala no Memórias do Subsolo. Que esse prazer que o subsolo, que as redes sociais, o algoritmo causa, é, ela é semelhante a uma dor de dente, né? Ela dói, entendeu? Ela dói, a dor de dente dói. Mas o indivíduo que tá com essa dor de dente não quer parar de sentir ela. Porque a pessoa tá tão vazia, tá tão anestesiada da realidade, que essa dor de dente é a única coisa que fala, tá, eu estou inserido numa realidade. Mesmo que desconforto, mesmo que cause desconforto, a pessoa do subsolo fala, ok, estou sentindo dor, estou sentindo ódio, mas estou acordado na realidade, entendeu? Eu ainda não saí totalmente da realidade, eu ainda tô nela, eu ainda tô inserido nela. Que é a dor de dente que o Dostoiévski fala no subsolo. E por que que esse ódio está sendo tão intenso nas redes sociais? Porque no subsolo, se você cair no algoritmo de ódio às mulheres ou homem, o negócio é mais embaixo. Tipo assim, o negócio é violento. Tem muito, 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 muito. Por quê? Porque o algoritmo lucra, né? O algoritmo ele lucra com o vazio do ser humano, velho. Por quê? A pessoa vai ter um vazio, mano, irrecuperável na alma humana. Tem um vazio na alma humana. O que a pessoa vai fazer para suprir esse vazio? Vai procurar alguém para extrair, para fazer sua relação, e disso vai surgir toda aquela implicação que eu falei. Vai ser rejeitado, vai ver a incompatibilidade do outro, vai ver que ele não precisa de você, e isso vai gerar um ódio. Então, em última instância, o ódio supre a carência do vazio. Em mínima parte, mas supre. Quando o algoritmo, não é o algoritmo, né? Quando as pessoas procuram por esses conteúdos, o algoritmo, que ele é feito para isso, ele vai falar, bom, esse ponto é de muito interesse para essas pessoas. Então, ele começa a cercear a pessoa. E como a pessoa vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo, a rede social vai lucrar, o algoritmo vai se fazer eficiente. E, meu, as empresas não querem nem saber. As empresas
Ah, deixa arder, deixa arder. E esse algoritmo, né? E esse vazio da alma humana, ela vai gerando uma consciência hiperativa do indivíduo que está inserido lá. Porque vai transformar quase que uma paranoia interpretativa, entendeu? Então, qualquer coisa que o ser ver, então, tipo assim, qualquer interação, qualquer coisa que ele vê no mundo, ele vai criar uma imagem que faça jus à sua visão de mundo, à sua visão enviesada, entendeu? Isso acontece com todo mundo. Só que para esse homem do subsolo é elevado à extrema potência. Porque o algoritmo ajuda, a visão deturpada ele ajuda, ele busca isso para suprir o vazio, então tudo conspira para ele tentar procurar isso em tudo. Então, tudo. Então essa estrutura ela vai gerar um prazer do ressentimento. O prazer no ressentimento, no caso, né? Que ele vai estar cercado desses estímulos, né? Que depreciam o outro, que deixam o outro por baixo, a hierarquia de poder. E ele passa a sentir um prazer sádico mesmo, cara. De ver a pessoa sendo humilhada e ele gosta mesmo, cara. Ele fala, eles merecem. É isso aí mesmo. E porque eles gostam, porque eles se sentem vítimas, né? Eu fui vítima da outra pessoa, ela me rejeitou. E a vítima quer ver seu agressor sendo punido. E o que ela vai fazer? Bom, eu não posso punir o outro. Claro, tem os extremos, que sim, vai punir o outro fisicamente na realidade. Mas a maioria, bom, eu vou pro subsolo e no subsolo eu não posso causar dano nenhum ao ser verdadeiro, à verdadeira essência do ser. Então o que eu vou fazer? Eu vou, eu como vítima, vou fazer uma representação do meu agressor e vou bater nela. Vou instigar ódio a ela para eu ser vingado, né? Justiçado. E por mais que o algoritmo ele tenha um pouco de culpa, ele alavanca a décima potência esse consumo e esse ciclo desses conteúdos. As pessoas que estão lá estão buscando ativamente, elas têm culpa. Elas não são vítimas que caíram lá e se sentiram representadas e agora elas não conseguem sair. Não, não. Elas estão lá porque elas querem. Elas estão lá porque elas gostam. Porque elas sentem, elas gostam. E por que elas gostam, né? Porque é essa imagem, ele vai bater na imagem e vai falar, ó, estou batendo por quê? Porque o outro, eu sofro porque o outro é ruim. Então eu tenho legitimidade de agredi-lo. Por quê? Porque ele é mau, porque ele é um lixo, ele me tratou mal. Você entende? Fazendo isso, dando o troco, a pessoa se sente superior. Porque o seu poder é maior, né? Então, você dá o troco porque a pessoa não serviu como objeto de satisfação, né? Ela não desempenhou o papel que você quis, então logo ele é mau. Então logo eu vou inferir dano a ele, pra me sentir menos lesado da agressão, né? E aqui eu quero citar as bolhas, né? Que, tipo assim, tem um algoritmo e tem bolhas bem centralizadas. Eu queria citar os Red Pills extremistas. Não vem com essa de que Red Pill, todos os Red Pill faz isso. Isso é loucura. Assim como feministas radicais. Não é toda feminista que é assim, claro. Por conta do algoritmo, parece que sim. Parece que todo Red Pill odeia, é misógino, odeia todas as mulheres e não gosta de nada de mulher e tal, mas, tipo assim, é um conceito totalmente errado do que é Red Pill. Red Pill não é isso. Caiu no conceito, né? A Red Pill caiu no conceito.
da mídia, dessas coisas. Assim como o feminismo. Porque eu não vou entrar nessa seara. É outro vídeo, né? Esse vídeo aqui sobre interpretação, incompatibilidade de gênero. Mas eu queria dar ênfase para esses dois. Red pills extremistas, feministas radicais. Que ambos, eles desumanizam o outro ao extremo. Tipo assim, o outro não é humano. Que no caso, o outro é realmente desumanizado. E essas bolhas são as mais extremas de todas. Que aí o indivíduo que tá nela, ele tá realmente doente. O indivíduo que tá nela, ele realmente criou uma camada tão grande entre ele e a realidade. Esse vácuo é preenchido com tantas lentes de confirmação que o cara e a mulher têm problema, cara. Porque no feminismo radical, todo homem é estuprador, todo homem é louco, é maligno, eles podem te matar a qualquer momento. A gente vive numa selvagem, as mulheres são seres que vivem numa selva cheia de animais, velho. Então, pô, cara, que visão é essa, cara? Existem homens maus no mundo? Sim, mas que isso? E os red pills extremistas. Mulher é puta, mulher não sei o que tem, mulher é um ser irracional, você entende? Tipo assim, mulher não é humana. A mulher tem os seres humanos, homens, e a mulher está efetivamente abaixo. Ela não é um ser humano. Que isso, cara? Então veja, de um lado, mulheres, homens, animais grotescos, violentos. Do outro lado, homens, mulheres, seres irracionais, não pensam, não têm vontades. Aí fica difícil, né, cara? E aqui eu vou entrar com a segunda problemática. Camus e Sartre. Eu vou começar que a gente faz quando o outro não nos obedece? O outro faz quando o outro não obedece. Na primeira, eu falei de subsolo, né? Na primeira problemática, o cara, visto que as vontades dele não são correspondidas, o que ele faz? Foge pro subsolo. Mas e a segunda, né? Que não é todo mundo que faz isso, né? Subsolo. Agora eu vou correr para a segunda problemática. Que o que a gente faz quando o outro não nos obedece? A gente se omite. E nessa omissão, a gente cruza a ponte que Albert Camus fala em A Queda. E eu vou explicar ela um pouquinho porque acho que é pertinente. Às vezes nem todo mundo leu, né? Que é essa ponte que eu tô falando? No livro, o personagem Jean Clemente, esqueci o nome, é Jean Clemente, Jean-Baptiste Clemente. Ele tá andando por uma ponte no Rio Sena, tá de noite, tá frio, até que ele percebe uma mulher debruçada na guia. Tá debruçada na guia da ponte. Ele olha pra ela, não vê nada demais e segue viagem. Quando ele tá seguindo viagem, ele escuta um barulho de um corpo caindo na água e escuta um grito. Esse grito ele vai gritando até sumir na noite. O que o cara faz? Vira as costas e continua andando. Tipo assim, ele ignora totalmente que uma pessoa se matou no rio. Ele, ele escuta, percebe o que aconteceu, ele percebe o que aconteceu e ele toma a decisão. Ok, visto que uma pessoa se matou, vou me omitir. E segue viagem. Ele nem olha para trás. Ele só segue a viagem. Tá, mas o que essa ponte tem a ver, que essa omissão tem a ver com tudo que eu falei agora, né? Quando uma pessoa se omite numa situação tão grave assim, é decisão do sujeito. Então, o sujeito, ele, visto que isto aconteceu, eu pessoalmente prefiro não intervir.
Então, o que que acontece? Ele vai ouvir o grito do outro, ele vai ver a injustiça que o outro está submetido, o sofrimento, a imagem desumanizada que as redes sociais propõem. Ele vai olhar aquilo e vai falar: bom, não me diz respeito, entendeu? Ele vai olhar toda essa esse maquinário de denegrir o outro, criar uma imagem do outro, receber ódio, desumanizar o outro, injustiça no outro e vai falar: bom, vou me eximir e seguir minha viagem. Ele vira as costas e segue a viagem. Por que ele se exime? Eu acredito que tem três opções. Ou por medo. Bom, pô, eu não vou falar que eles estão errados, porque senão, se ele participar da bolha, senão eu vou ser expulso da bolha, vou ser expulso dessa comunidade, ou, pô, a comunidade vai cair matando em mim. Então, ponderando, os caras estão fazendo não me diz respeito, então, os caras estão fazendo matar a reputação do outro, estão desumanizando o outro, eu em nada tenho a ver. Não quero ser mal visto pela bolha, eu estou efetivamente inserido, ou não quero que a bolha de fora me veja como um traidor. Beleza. O outro motivo, exatamente esse do traidor. Pô, você está defendendo o inimigo para a bolha, né? Você vai ser visto como um defensor do inimigo pela bolha. Bom, ponderando, bom, eu prefiro que não. Então a pessoa se exime. E a terceira, eu acho que é a maioria dos casos, que ele simplesmente gosta de ver o seu algoz sendo subjugado. Entendeu? Ele gosta de ver o cara que. A menina, vamos supor que é uma menina, né? Ela gosta de ver homem sendo humilhado. Por quê? Porque ela também. Ela cria essa imagem, cara. Entendeu? Todo mundo tem ódio. Todo mundo tem ódio. Tendo esse ódio, a pessoa que se exime, ela se exime, ela se exime gostando. Entendeu? Então, se a pessoa está inserida na bolha, ela não vai. Ela vai se eximir. Por quê? Ela está na bolha, não quer ser expulsa. E ela pode ser vista como traidora. Ela está ajudando o inimigo. Mas eu acho que a maioria se encaixa no terceiro. Que é isso que eu tô falando. Que ela, no fundo, ela gosta. No fundo, pô, eu tô gostando de ver esse cara sendo humilhado. Entendeu? Eu tô gostando de ver essa mulher aí sendo. Recebendo o troco. E a pessoa acaba que se exime. Ela fala, pô, eu tô gostando, eu tô me eximindo. Então. Só que. Só que o que acontece? Quando a pessoa se exime, o ego não quer deixar ela ter a autoconsciência que ela é covarde, que ela tá sendo injusta, que ela tá fazendo cagada. Então o que que acontece? Porque, bom, você toma uma opção consciente de covardia. Pelo menos pra mim isso não me faz bem. Então, inconscientemente isso faz mal. Por quê? Você sabe que aquilo é uma atitude não virtuosa. Estou sendo covarde ativamente, eu estou optando por ser covarde. O que que o ego vai fazer? Ele vai falar: "Não, você não tá sendo, você não tá sendo covarde. Você está legítimo na sua atitude, por quê? Porque você tem legitimidade em odiar o outro. O ego, ele subverte o remorso em ódio legítimo para o outro, né? E isso justifica, por quê? Porque você ameniza o desconforto da sua atitude, da sua própria atitude. Você toma a atitude, você sabe que é errado. Logo que você fala, bom, tomei uma atitude errada. Ginástica mental, não tomei uma atitude errada. Eu tomei essa atitude porque o outro é um monstro. Porque o outro é tudo que acontece no mundo de mal, o outro é o culpado. Então ele merece. Então a minha inação é justificada. Entendeu? Entendeu? Porque a pessoa ela não tem mais culpa, né? A culpa é do outro. Bom, mas, tipo assim, quem mandou você ser tão ruim? Já que você é ruim, você está recebendo o que você merece. E com isso, né?
Aqui eu também posso citar uma coisa que lembra a visão que você cria, você objetifica o outro para ser a sua seu desejo sexual. Mas isso não dura para sempre, entendeu? Porque a partir do momento que você vê que o outro ele não corresponde às atitudes do objeto que você colocou na sua mente que ele era, a partir desse momento ele troca. Antes ele era um objeto sexual. Agora ele é um objeto de raiva. Ele é um objeto que foi feito para receber raiva. Antes ele era um objeto feito para satisfazer suas vontades. Visto que ele não correspondeu aos seus desejos, ele é um objeto feito para ser odiado. Você troca. Você faz um. Você inverte a finalidade do objeto. Bom, aqui eu agora vou complementar um pouco esse raciocínio com a ideia do Sartre, né? Que quando o indivíduo quando ele percebe que ele se depara que o universo é indiferente a ele e que tudo que eu faço é responsabilidade apenas minha, é um peso insuportável para ele. Insuportável. Quando você percebe que cada pessoa que eu amei foi eu ativamente que tentei amar. Cada pessoa que eu tentei perdoar, cada pessoa que eu odiei, cada pessoa que eu xinguei, cada pessoa, onde for, tudo foi integralmente responsabilidade minha. Então, ao perceber isso, né, a pessoa fala, bom, tudo que eu fiz na vida. Não. Bom, se eu estou nesse ponto, tudo que eu fiz na vida é responsabilidade exclusiva minha. E essa liberdade, nossa, mas é um peso insustentável. Os, o, o peso de estar condenado a ser livre oprime muito o sujeito. O sujeito fica aterrorizado. E perante essa angústia de ser livre para escolher qualquer coisa, para ser responsável pelas suas próprias atitudes, ele começa a fazer um movimento de autoilusão. O que é esse movimento de autoilusão? Ele começa a fazer uma desonestidade intelectual com ele mesmo, adotando o ideal estabelecido, entendeu? Então, bom, já que eu sou responsável por tudo, tal, 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 tal. Não, 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 não. Não quero. Não quero ser responsável por cada atitude minha. O que eu vou fazer? Eu vou aderir a um rótulo que é a bolha que eu frequento, é o estatuto vigente da bolha que eu frequento, né? Então, o que acontece, né? Quando você entra num grupo Red Pill, num grupo feminista, agora sim, agora é mais geral. Quando você entra num grupo Red Pill, num grupo feminista, num grupo masculinista, num grupo Radfem, você, quando você entra nesses grupos, a sua intelectualidade individual não é tão importante. Tá entendendo? A partir desse momento que você entra nesse grupo, você adquire um rótulo. Aí vai do indivíduo. Bom, entrei nesse grupo e não gostei. É raro. É raro. Entrei nesse grupo e não gostei porque os rótulos deles não condizem com o que eu acredito. Então você nem vai. Primeiramente, você não vai entrar no grupo, né? Mas vamos supor que. Tá, eu não quero ser responsável pelas minhas atitudes. Tipo assim, isso é inconsciente, tá? Claro, a pessoa não vai sentar na cama. Às vezes sim, né? Mas a maioria não. A maioria não vai sentar na cama e falar: bom, tudo na minha vida é responsabilidade minha. Não quero. Eu tô isento. Eu quero ser isento de tudo. Eu quero que minha vida seja vivida por terceiros. Vou entrar no grupo para não ter mais que pensar. Claro, isso é assim, para mim, uma pessoa pensar isso é difícil, mas às vezes acontece, né? E quando a pessoa faz isso, no conceito de Sartre, ela se torna uma pedra ideológica. Porque aí, a partir desse momento ela não tem capacidade nenhuma de mudar a si mesma. De projetar futuro, de criar significado.
Isso, essa, essa empedrificação do indivíduo, ela é mais intensa em grupos radicais. Acontece um pouco, sim, na maioria dos grupos, mas nos radicais é extremo. Ela tem que seguir a cartilha exatamente. Ela não tem visão de futuro, ela não tem capacidade de criar, ela não pode mudar. Ela tem que seguir a cartilha a fio ad eterno, até o infinito. Quando o indivíduo ele se junta com essa opção abstrata, esse grupo imagético, né? Esse grupo feito por pessoas, a maioria do subsolo, né? O indivíduo ele meio que se exime mesmo de controlar sua própria vida. Então ele não escolhe mais suas próprias escolhas, ele está à mercê do grupo, né, que ele entrou. Aí o que acontece? Ele sai da concretude de viver, né? Ele não vive mais por si. Ele não vai buscar o que é virtuoso para ele. Ele não vai mais criar valores morais, valores éticos, não. Porque o que acontece? Às vezes, cara, você vai fazer uma coisa que você não gosta. E isso vai acontecer. Você vai fazer uma coisa que você vai falar, nossa, velho, o que eu fiz? Eu fiz cagada e tal. E o indivíduo, ele. Tá vendo como tá juntando tudo? Comecei com compatibilidade de gênero, agora eu já tô falando vazio da alma, tô falando de peso de ser livre. Então, às vezes, quando você faz uma coisa que você não gosta, é ruim, cara. Tipo assim, você sabe que você tá fazendo merda. Só que você continua. E a pessoa, pra ela não passar por esse desconforto de fazer algo que ela não gosta, o desconforto de criar algo por ela mesma, ela terceiriza seu pensamento pra fugir do peso de ser livre, né? Então, bom, ela entra no grupo e pronto. Agora eu estou livre de responsabilidades de agir. Por quê? O grupo vai pensar por mim, eu vou apenas seguir o que eles falarem, entendeu? Então o ser ele não assume mais a responsabilidade. Então ele não assume mais a responsabilidade de agressão do outro, né? Então, bom, não sou eu que estou agredindo, é o meu grupo, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai legitimizar a agressão do outro com base no código de conduta do grupo que ele está inserido, né? Então, bom, não sou eu que estou odiando. Não sou eu o culpado por esse ódio. Estou odiando porque a sociedade me ensinou a odiar. A sociedade me ensinou a agir dessa forma para me defender. E novamente, o cara ele vai criando essa narrativa para se eximir da culpa. Então, ele viu a pessoa caindo da ponte. Ele não consegue suportar a ideia de que, visto a pessoa se matando, se pulando da ponte, ele escolheu ativamente seguir viagem. A maioria das pessoas não aguentam isso e elas vão criando autoilusão, narrativa, vai criando e vai se enganando. E nisso o indivíduo ele opta por erguer um escudo, né? Então, esse escudo vai ser a sociedade, o grupo, o que ele usa para se defender do peso de agir, né? Então, ele vai utilizar esse escudo para ele não encarar a escolha ética de como você enxerga o outro, como você age para com o outro. Então, bom, ele não vai analisar individualmente. Ele vai falar, bom, pô, eu tô odiando o outro, eu tô disseminando ódio. Eu tô ativamente contribuindo pro grupo. Não, não, não. Ele vai, ele vai erguer o escudo e vai falar, bom, a sociedade me fez agir assim. O grupo está escrito no grupo que é para agir assim. Então, com esse escudo, ele foge da responsabilidade de ser, né? Então, ele se torna realmente, ele abre mão da concretude da realidade de viver. E porque é opressora, é angustiante. Ele passa a pegar a imagem do rótulo, né? A abstração. Ele passa a viver na abstração do rótulo de um grupo, que é muito mais fácil, né? Porque a realidade tem a realidade
e tem o rótulo da realidade, a imagem que o grupo vai criar da realidade para ficar como o homem de subsolo, para ficar batendo nele. E é muito mais confortável, muito mais fácil fazer isso, né? Por fim, né? O que que acontece? Então o indivíduo omisso diante do outro, ele cria o ódio para justificar sua covardia e corre pro braço de uma bolha, seja extremista ou não. E eu tô lidando aqui com majoritariamente as bolhas extremistas, né? Por quê? Porque normalmente ele vai ver que a bolha vai legitimizar a sua conduta, né? Eles vão validar e absolver o ser. Então, ele vai validar a opção, bom, você odiou o cara, muito bom, você odiou o cara, muito bom. A partir de agora, você não vai precisar mais pensar por si mesmo. Então, veja o caminho que o ser percorre. Omissão, autoilusão de que a omissão dele é um ódio justificável. Ele vai pro grupo, que o grupo justifica esse ódio. Então, o grupo, não, você tem razão. O ódio realmente é legítimo. Agora, não só o ódio é legítimo, como você não vai pensar mais por você. Então, veja, o indivíduo ele fica nas nuvens aqui, porque ele é comandado totalmente, porque a atitude que ele fez, no fim, não pesa, porque é justificável, o grupo justifica, e agora, a partir de agora, ele não vai mais precisar tomar atitude nenhuma por si mesmo, porque o grupo vai comandar ele, né? Então, o indivíduo ganha, o indivíduo ganha bastante, né, nessa dinâmica. Individualmente, ele acha que ganha muito, mas ele está se tornando uma pedra filosófica, né? Porque ele vai perdendo a capacidade de criar algo novo, né? De criar sua própria conduta. E aqui eu vou para a conclusão, que eu vou citar o rosto de Emmanuel Levinas, né? O que acontece? Pô, mas o vídeo até agora não tem solução. O ser humano vive num ciclo de dor e sofrimento. Somos sozinhos no mundo. O universo é indiferente. A alma do ser humano é incompreensível e sozinha, solitária. Estamos condenados a viver na angústia e ódio, né? Como o ciclo falou. Realmente, eu acredito que estamos condenados a viver nesse ciclo de ódio. Realmente estamos sozinhos, tal, tal. Mas, por mais difícil que seja, eu acredito que dá para sair, pelo menos um pouco, dá para você se distanciar um pouco desse ciclo, dessa essa realidade selvagem que o ser humano vive, né? Essa realidade é uma sala preta, cara. Não tem escapatória para a maioria das pessoas, né? Como esse homem pedra, esse homem do subsolo, empedrado, ele pode retomar a condição de ser livre, a condição de não odiar tanto, ter suas próprias consciências, não depender de um grupo para pautar, né? Então o que acontece? Voltando atrás, né? Agora resumindo as ideias. Na internet, dentro das redes sociais, da bolha, do algoritmo, o ódio é criado pela abstração do outro. Então você não está odiando efetivamente a outra pessoa, você está odiando a imagem da outra pessoa. Como o caso das loiras que eu falei. Cara, você percebe, né? Eu não odeio aquela menina. Eu odeio as loiras. No caso desse exemplo. Ou no caso das mulheres, eu não odeio X cara. Eu odeio todos os caras. Eu odeio os caras. Eu odeio os homens. Então, o que acontece? Você cria uma imagem, né? Que tá a realidade do ser. Você cria uma imagem totalmente deturpada do ser. Então, você passa a odiar a imagem. A caricatura construída, né? Porque essa caricatura ela vai reforçar seu viés, vai alimentar o ciclo, que é rentável para o algoritmo. Vai aumentando o ciclo de rancor e raiva e rancor, então perceba. Se você ficar no subsolo, você não sai. Você não sai.
Você for uma pessoa do subsolo ativa, enquanto você estiver naquela dinâmica de grupo, omissão do ser, algoritmo, raiva, isso aqui, cara, quase impossível de sair. Porque você vai gostando, cara, você vai se acomodando ao círculo, então não tem o que fazer, velho. Vai se acomodando ao círculo. E o algoritmo, ele trabalha com conceitos. O algoritmo, ele não trabalha com imagens reais, ele trabalha com conceitos. E quando você se depara com o rosto, que o Levinas fala, né? Quando você se depara com o rosto do inimigo, inevitavelmente vai ter uma vulnerabilidade no rosto dele. Quando você vê essa vulnerabilidade, quando o indivíduo percebe a vulnerabilidade no outro, ele é puxado do submundo. Ele assume a responsabilidade com o outro. Por quê? No momento em que ele está com o outro, não existe imagem, não existe representação, existe o real. E nesse real, a pessoa vai ver que aquele real tem vulnerabilidade. Não é o real não é a imagem que ele criou. Então a pessoa ela vai ter a responsabilidade com o rosto do indivíduo. E eu acredito que quando o indivíduo olhar realmente para o rosto do outro, ela vai ter uma epifania. Eu cito epifania porque a maioria das pessoas, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para o rosto do outro, o rosto real. Quer dizer, o rosto, só que ele vai olhar o rosto da pessoa pela lente. Então ele vai ter meio que até o rosto da pessoa real, na visão do cara, vai ser uma representação do rosto da imagem. É difícil, cara, sair disso. Então, quando a pessoa olha o rosto real da pessoa, real, ela vai ter uma epifania, cara, porque e essa epifania não é romântica, não é, nossa, como o outro é lindo, como o outro é belo, como eu quero amar o outro. Não, não é isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, cara, vai vir da quebra de expectativa, velho. Por quê? Ao invés de você ver aquele carrasco que a bolha te propôs, ao invés da representação daquela maldita, daquela pessoa maldita, cara, que tipo assim, a imagem, ela vai criar, o algoritmo, ela vai criar uma imagem que é maldita, cara, é amaldiçoada da pessoa. Então a pessoa, ela é menos que, ela é um carrasco absurdo. Mas quando o sujeito se depara, ele vê um ser humano, cara, aterrorizado. Porque o outro também é aterrorizado pelas suas próprias escolhas, pela sua liberdade. Então o outro, quando ele percebe que o outro também é angustiado com as escolhas, também tem um vazio infinito dentro de si, infinito que não dá para preencher, que o outro também busca alguma coisa para se agarrar, para esquecer desse sofrimento que a consciência gera, o indivíduo ele vai perceber que, bom, o outro também é miserável, cara. O outro também ele tá sofrendo pra cacete. Então, tipo assim, nesse momento em que ele percebe que o outro não é aquela imagem, o outro não é belo, que o outro é um ser miserável, ele passa a olhar o outro como um espelho da sua tristeza, entendeu? Então você é uma ilha. Você é uma ilha. Você não pode se conectar ativamente com outra pessoa. Mas quando você, lá no fundo, lá longe, você percebe que tem outra ilha, você fala, bom, nunca vou chegar naquela ilha. Mas tendo em vista que eu sou uma ilha e ela também, eu sei o que ela está passando, por mínimo que seja. Eu entendo que, bom, estamos no mar infinito, com muitas ilhas, eu consigo ver ela muito de longe, e essa visão me propicia um mínimo de entendimento com a condição do outro. Então, para sair desse ciclo de sofrimento, você tem que agir. Você tem que ativamente buscar sair. Por quê? Porque em repouso, cara, o indivíduo ele costuma ficar no ciclo. É inevitável. Se você ficar no repouso, você vai ficar inserido e você vai só aumentando o ciclo de sofrimento.
Mas a atitude de sair do ciclo tem que ter coragem. Por quê? Você tem que ter coragem, você tem que ter determinação ética, determinação moral, você tem que ter decisão intelectual. É difícil, cara. Porque você tem que ativamente tentar perceber o outro não como uma caricatura criada. Porque veja, pensa, cara, você foi pro submundo, cara, você passa às vezes anos com aquela imagem. Pra você largar de mão aquela imagem que você construiu por anos, é doloroso, cara. Você não quer, porque tipo, em última instância, tudo aquilo que você alimentou, tudo aquilo que você fez é falso. E pô, eu gastei minha vida inteira por uma coisa falsa? Sim. Sim, você gastou. E tipo assim, essa. Novamente, o ser humano, pô, minha vida inteira então foi uma farsa. A minha ideia principal é falha. É difícil, cara, de você falar, tá bom, é falha. Então vou buscar mais. O perdão que o rosto do outro emana, ele só pode ser entendido quando você para de olhar ele como uma caricatura, né? Só para de olhar ele como um espantalho que representa seus problemas. Seus problemas. E você passa a perceber ele como um ser humano, igual a você. Angústias, defeito, miséria, problemas incuráveis, tristeza. E diante desse sofrimento da ilha, né, que eu falei, esse sofrimento compartilhado, o indivíduo percebe que a dor que ele sente, por pouco que seja, ou por muito que seja, está presente no outro também. Então, o outro também sente uma parcela da minha dor. Tá entendendo? Então, a compaixão pela desgraça do outro gera um perdão. Então, quando você reconhece a dificuldade do outro em também carregar o peso de existir, você, você percebe que ele também está sozinho, ele também está com problemas. Você vai amenizando, você vai quase excluindo a imagem do carrasco que você criou, entendeu? Quando você se depara com o rosto verdadeiro da pessoa. E quando você decide amar, respeitar o outro, é difícil, cara. É uma tarefa exaustiva, porque, novamente, você vai ter que abrir mão de toda essa imagem que você criou, você vai ter que admitir que estava errado. E a maioria das pessoas que recorrem ao submundo recorrem justamente por não perceberem que, que estão erradas, entendeu? Então o problema é grande, cara, porque a pessoa ela começa a criar vieses, começa a criar uma lente que não condiz com a realidade, só que ela não quer assumir que não condiz, então é o ciclo, por isso que é difícil de sair, por isso que é quase impossível sair, porque além de você sair, você vai ter que tirar todas as lentes, tirar tudo isso aqui, ó, tirar tudo e ficar cara a cara com o rosto do outro ser, então é uma tarefa difícil, cara. Esse perdão também não é legitimizar abuso, aceitar atitude destrutiva, aceitar exigências insanas do outro, entendeu? Mas é compreender que, tipo assim, o- do abismo que elas saíram, entendeu? Então você tem que ter a empatia para com o outro de perceber que ele também carrega o peso, né? Ele também carrega o peso que eu carrego. Uma porcentagem do peso que eu carrego de ter uma consciência, de pensar por mim, de errar, de existir, de estar vazio, de ficar vazio, de buscar um sentido para meu vazio. Então, esse peso é tão grande que gera empatia no outro, cara. Ele te invoca a gerar isso. Ele te, ele te é um imperativo de responsabilidade com o outro. Quando você encara o outro, você vê suas falhas, isso sim é um ato de rebeldia. O ato de rebeldia não é correr para o submundo e bater em uma imagem
que não existe. O ato de rebeldia verdadeiro, pra mim, é quando você percebe que o outro também, cara, tá na latrina, cara. O cara tá nas últimas. Tipo, o, a minha angústia é a do outro também. Isso sim, pra mim, é rebeldia. Isso, e essa forma também, além de rebeldia, é uma forma de não trocar a sua individualidade por um rótulo. Porque, cara, olha o caminho que você tem que percorrer para você perceber que o indivíduo também sofre, entendeu? Que você não é o centro do universo, que o outro não é o objeto da sua vontade. É um caminho longo, é um caminho difícil, cara, de perceber. Machuca o caminho. E a partir desse momento, quando você percebe que o outro sofre também, é muito difícil alguém te dar um rótulo pronto que você queira seguir. É muito difícil um grupo, você ir no grupo e falar, bom, esse grupo fala coisas que eu concordo total e vou seguir tudo que eles falarem. É difícil porque você teve que desenvolver toda a sua individualidade pelo caminho, velho. E eu acho que essa é a única forma, né? Visto o rosto do outro, vendo o rosto do outro, optando por ter empatia pro outro, eu acho que é a única forma de não terceirizar sua culpa. Você vai assumir total responsabilidade pelas suas atitudes. E eu acho que em última análise vai ser a luz na sala fechada que eu falei. O subsolo é escuro, é triste, é vazio. Só que quando você opta por ter essa sequência de atitudes, eu acho que pode ser a única forma de surgir uma luz no submundo. Então, pensa, você está numa sala, a partir do momento em que você opta por tomar essas atitudes, você começa a sair da sala e caminhar por um buraco. Você não sabe se o buraco tem fim, você não sabe se é um buraco. Você tá andando no escuro, ninguém sabe nada. Você tá andando no escuro, tateando. A partir desse momento que você toma essa opção, você tá tateando no caminho, pode ser que você veja a luz no fim do túnel. Eu acredito que essa é a única forma. Então, termino o vídeo aí com uma mensagem feliz. Por mais que a- ser consciente é sofrer, né? Bom, demorei pra fazer esse vídeo. Eu gostei do roteiro. Não sei se gravando vai ficar pior ou melhor. Provavelmente vai ficar pior do que o meu roteiro. É o primeiro vídeo que eu faço. Eu sou muito prolixo, não sei falar muito bem. Bom, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que pelo menos tenha coçado a cabeça. Precisava pensar um pouquinho. Eu estudei, tipo assim, estudei. Li muito sobre esse tema, assim. Li muito sobre os temas que eu queria interligar, entendeu? Eu procurei na internet essa incompatibilidade de gênero, compatibilidade de homem e mulher, ódio de gênero, e tudo que eu acho é essas bolhas de internet, de Instagram, de mulher falando que homem não presta, mulher falando que depois dos 30 a solitude, e é homem falando que mulher tem que servir, que mulher, que eles não precisam de mulher, que tem que seguir o seu próprio caminho. Eu vejo isso tudo como um sintoma, né, claro, do vazio humano. Deixa eu terminar o vídeo, né? Senão eu vou ficar mais 30 horas falando aqui. Não sei se eu pretendo fazer outros vídeos de outros títulos, de outros temas. Gostei de fazer esse novamente, né? Espero que vocês tenham gostado também. Deixei nos comentários.